Você pode engravidar. Cada passo que você dá é um movimento em direção ao seu sonho. Acredite no processo. Confie no seu corpo. Bem-vinda. Você está na sala secreta do método Renascer Girassol. Hello! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula em que nós vamos dar mais uma pitada no que é a sala secreta. Lembrando que você vai entender um pouco mais, você vai conhecer um pouco mais de quem é você, quem é o seu companheiro, o que é que precisa, o que não precisa, e é claro, utilizando as práticas integrativas, que são elas: a acupuntura, a fitoterapia brasileira, os chás, os óleos essenciais, e é claro, muita, mas muita parte psicológica. Porque eu sempre digo, corpo e mente formam um só sistema. Se você não entender que você é um só, que você é um corpo e uma mente, e achar que só o seu corpo precisa estar legal, então você precisa rever o que você precisa fazer. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura e infertilidade. O que ela faz, o que ela deixa de fazer com você e por você, que muda, que deixa você um pouco a mais ou um pouco a menos, mas simplesmente aquilo que faz você entender quais são as partes da cultura que te deixam além ou aquém daquilo que você busca, que é o seu tão sonhado positivo. Sou Suilene Cardoso e hoje nessa aula nós vamos trazer um pouco mais do que é essa cultura, o que essa cultura faz em relação à sua infertilidade. E saiba, você não é a única que está passando por isso. Eu já estive no seu lugar e vou te dizer, fácil não é. Só que você pode ir além conhecendo quem é você, o seu corpo. As estratégias que você vai usar para conhecer isso são muito fáceis. Só que você precisa querer estar e buscar tudo que for melhor para você. Vamos lá. Cultura e infertilidade. Quais são as perspectivas globais e as tradições locais? Análise de como diferentes culturas veem a infertilidade e as práticas culturais que influenciam os tratamentos. Não pense você que aqui no Brasil é a mesma coisa de no Japão. A infertilidade é tratada de uma forma que lá é totalmente diferente. Por quê? São culturas diferentes, são países diferentes. O que nós temos aqui em relação aos filhos hoje, no Japão, não é a mesma coisa. Primeiro que eles hoje vivem muito para trabalhar. E nós fazemos o quê? Nós ainda priorizamos a família, mas a qual ponto nós estamos fazendo isso? Então a gente vai entender um pouco mais como é aqui, como é fora do país e a sua cultura, porque a sua cultura também diz muita coisa. Não é porque você mora no Brasil que a sua cultura tem que ser exatamente como a de todo mundo. A cultura quer dizer aquilo que você acredita, você, a sua família e etc e tal. Então, o que nós vamos falar hoje é basicamente sobre como é que você e as pessoas que estão ao seu lado veem essa sua, talvez, infertilidade. E isso eu também te pergunto, o que realmente quer saber? O que dizer sobre a fertilidade, né? A infertilidade é um tema complexo, muito, né? Porque quando se fala infertilidade, você já pensa, meu Deus, nunca vou poder, nunca vou conseguir, nunca, 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 nunca. Você já começa a incutir aí dentro de você que você não é capaz. Então, olha só, você precisa se preocupar e ter um alerta com isso aí, tá? Ela é um tema complexo, sim, mas que varia de acordo com as diferentes culturas ao redor do mundo. Em algumas culturas, a infertilidade pode ainda, até hoje, ser vista como um tabu. Olha só, o que hoje nós temos aqui, milhões de informações, alguns países ainda é visto como tabu, não pode se falar. Se a mulher ou se o homem for infértil, é um grande problema ainda, trazendo vergonha e estigma para os casais que enfrentam essa questão. Em contraste, em outras culturas, a infertilidade pode ser encarada de forma mais aberta, com práticas tradicionais e rituais específicos para lidar com esse desafio. Quando se fala rituais, nós não queremos levar aquela parte religiosa, tá? São formas, chás, culturas diferentes da nossa, e hoje até nós estamos fazendo isso, tá? Nós estamos importando isso. Nós estamos fazendo o quê? Entendendo
que o que é natural faz tão bem quanto os remédios alopáticos. Então, se eu vou tratar de forma natural, é um ritual. Fazer um chá, de que forma, não é de qualquer jeito. Vou colocar tudo lá no fogo e pronto. Já. Então, você tem que ter um ritual, uma forma diferente de você tomar um chá para se deliciar e um chá para tratar a sua infertilidade. E às vezes, você não é infértil. Você só está a um passo, né, do seu tão sonhado positivo. Por quê? Você está preocupada demais, você está estressada demais, você está mecânica demais. Lembra que na última aula nós falamos sobre o namoro, sobre aquela coisa gostosa de você, do toque? Então, é sobre isso. Então, se você está deixando isso um pouco de lado, você precisa voltar, tá? A cultura e a infertilidade estão profundamente entrelaçadas, sim, juntinho ali uma da outra, com diversas perspectivas globais e tradições locais. A sua, moldando a forma como a infertilidade é percebida e tratada em diferentes sociedades. Olha só, o Brasil trata a infertilidade de uma forma, né? Chile trata de uma outra forma, Bolívia trata de uma outra forma, isso tudo na América do Sul. Aí você vai lá para os Estados Unidos, América do Norte, como é que é tratado lá? Entendeu? Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre o que acontece em um país, e aqui, supomos, Campo Grande. Como é que as pessoas estão tratando, né, a cultura de Campo Grande? Como é que as pessoas tratam quando alguém diz, não consegui engravidar? Lá na minha cidade, que eu nasci, lá em Vicentina, como é? Como é que as pessoas da cidade, uma cidade pequena, tratam e falam sobre a infertilidade? Como é? Então, é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Em outras culturas, pode haver uma forte preferência por remédios naturais e tratamentos tradicionais, como ervas medicinais, práticas de cura espiritual, e não, mais uma vez a gente volta, tá? Não tem nada relacionado à religião. Você tem um espírito, eu tenho um espírito, não é espíritos relacionados à religião. É alma, né? Então, às vezes a nossa alma está tão machucada, está tão ferida de tantas coisas que ouviu no passado, você é isso, você é aquilo, você não consegue, você que a sua alma foi ficando muito ferida. E então, o que que acontece? O seu espírito, e aí ficando doente, o que que acontece? Uma coisa que é doente, infelizmente, não prossegue para as coisas boas. Então, pense muito nisso, tá? Em outras culturas, a tecnologia médica moderna, como a fertilização in vitro, pode ser mais amplamente aceita e praticada. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos sim, né, a prática da FIV, nós temos a prática da injeção introplasmática, nós temos os tratamentos com remédios. Então, hoje está muito mais, o olhar hoje é muito mais aceito. Há, sei lá, 30 anos atrás, se alguém falasse, não, eu vou fazer uma FIV ou eu vou fazer um tratamento, muitas vezes a família poderia olhar de uma forma diferente. Ainda hoje nós sabemos que tem, né? Mas as pessoas já procuram, mesmo que não fale, né? Isso é seu. Se você for fazer uma FIV, se você for fazer um tratamento e não quiser contar para ninguém, melhor ainda. Porque nós sabemos que existem pessoas boas, mas existem pessoas que não veem com bons olhos. E isso é seu e do seu marido, né? Então, é seu. Então, vamos lá. As perspectivas globais do Ocidente, né? Que tudo que é a nossa parte aqui. Tecnologia e medicina. Nos países ocidentais, a infertilidade é amplamente medicalizada. Procedimentos como fertilização in vitro, né, que é a FIV, e inseminação são comuns, aonde você procura o médico, né, e o médico ele fala para você, olha, se você fizer uma FIV, né, fertilização in vitro, que passa por todos os processos, você pode sim chegar a engravidar, né? Isso não é uma forma errada, é uma forma feita. E isso vai de você, o que você acredita, o que você quer e o que você busca, você e o seu esposo. Tá? Sempre que eu falar você, você nunca vai sozinha, porque você é um casal. Né? E quando você se casa, você é uma só carne. Por mais que às vezes a gente tenha vontade de pegar essa nossa outra carne, né? Mas não podemos. Então a gente tem que lembrar sempre, somos uma só carne. Então, se vocês decidirem por esse procedimento, que é a FIV, legal. Só que você tem que ir pensando. Pode ser que aconteça, porém, assim como na natural, de forma natural, pode ser que não aconteça. Mas aqui no Ocidente é visto dessa forma mais tranquila.
Por quê? A medicina está muito avançada. Então, diante da medicina muito avançada, os tratamentos estão com uma qualidade ainda melhor do que era lá da época da ovelha Dolly, né? Onde teve o primeiro bebê de proveta do Brasil. E assim, sucessivamente, a gente já sabe todos os pormenores, né? Psicologicamente bem, corpo bem, vou para uma FIV, pensando e analisando e tendo bons pensamentos, né? E aí você vai dar o próximo passo, que é sim o seu tão sonhado positivo, se assim você decidir. Só que também você não pode pensar, eu vou fazer de qualquer jeito e tá tudo bem. Não. Primeira coisa, primeiro ponto, psicológico. Você tem que ter um apoio. Não adianta você buscar trabalhar toda essa parte hormonal, porque é só você tirar por você quando você está na sua TPM, no seu tempo para meditar. Como é que você fica? E olha que é seus hormônios naturais. E se você for fazer uma FIV, você, primeira coisa, antes de qualquer coisa, você precisa buscar, sim, uma terapia. Psicólogo, um terapeuta integrativa, um psiquiatra, tudo que for tratar a sua mente, para você primeiro entender. Sabe aquela historinha de quem faz alguma cirurgia, que seja plástica, que seja a bariátrica, e pensa assim: vou continuar do jeito que eu estava. Não vai dar certo. Então, por quê? Porque talvez primeiro ele não trabalhou psicologicamente. Então, você tem que buscar primeiro o meio para que você possa entender o final. Apesar de acesso a tratamentos, o estigma social ainda pode estar presente. No entanto, há também um forte movimento de apoio com grupos, que é o que você está fazendo aqui, e eu bato de novo na mesma tecla dizendo para você: você precisa estar na ambiência correta. Não adianta nada você dizer para mim: quero engravidar, mas estou no meio da balada, dormindo tarde, comendo tudo errado, acordando tarde, não me preocupando em me alimentar corretamente, não bebo água. Essa sua ambiência, esse ambiente que você está, não está propício para que isso aconteça. Ah, mas a fulana, que é amiga do fulano, passa a noite toda na balada. Ela é ela, você é você. Lembra? Não se compare. A comparação é uma das piores coisas que existe. Você não é ela e ela não é você. Então, quer engravidar? Está em busca aí já há mais de 6 meses. E tá naquela, meu Deus, e agora? Já foi ao médico, o médico disse que você tem isca. Isca, gente, não existe. Isca é um nome que o médico te dá para dizer que ele não sabe o que você tem. E aí você fica, aí você começa a colocar na sua cabeça, nossa, eu tenho isca, eu tenho isca. Ou, às vezes você não tem nada, é só psicológico. E aí vem mais um para te validar. Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Então, busque os grupos de apoio que realmente querem exatamente o que você quer, engravidar. Então, quer engravidar? Cola nessa pessoa, vai para esse grupo de apoio, busca estar com essas pessoas que, com certeza, tudo vai ser diferente, né? O ambiente, ele molda, sim, as pessoas. Comunidades online, só que quando eu digo comunidade online, você também tem que ter um cuidado especial. Não é entrar nos grupos de tentantes. Primeiro que quem tenta nunca consegue chegar no lugar, né? Então, assim, já está errado o nome. Então, busca pessoas que querem engravidar. Então, quero engravidar, vou buscar pessoas que querem engravidar. Não fique entrando em tudo que é tipo de grupo aí, de tentante, aquelas que tentam, até engravidam e depois se perdem pelo meio do caminho. Então, ó, primeira coisa, sai desses grupos que não vão te levar a lugar nenhum. Busque pessoas que querem o mesmo, que têm o mesmo olhar, o mesmo foco que você. Então, é aí que você vai. Porque essas pessoas, elas vão te oferecer um suporte emocional. Então, diante de qualquer coisa, busque pessoas que querem o mesmo que você. Isso aqui no Ocidente nós temos muito, né? Nós estamos aqui fazendo isso com você. Uma comunidade, um grupo de apoio para você que realmente quer engravidar, que passou pelo que você está passando. E, independente de qualquer coisa, sem nenhum tipo de apontamento, sem nenhum tipo de, olha lá, ela não está conseguindo engravidar. Não, sem julgar. Porque a pior coisa que tem é quando você quer alguma coisa e não consegue, e não sabe o motivo ainda, e tem alguém te apontando, olha lá, olha lá, olha lá. Então, foge desse ponto, tá? Isso aqui no Ocidente nós temos, já temos esse olhar, que é os grupos de apoio a mulheres, a casais que buscam engravidar. Já na Ásia, a importância da família, em muitas culturas asiáticas, ter filho é fundamental para continuar a linhagem familiar.
A infertilidade pode ser vista como uma falha pessoal ou uma desgraça. Olha só, isso na Ásia. Então, as pessoas, elas veem a infertilidade como algo, olha, eu nem gosto de falar essa palavra, mas como uma desgraça. Olha que triste. Será que essas pessoas que estão aí pensando dessa forma, a família que está ali buscando engravidar, como é que fica? Como é que se compara com outras pessoas? Como é que se compõe junto com essa família? É, ela vai nesses lugares que a família está ou ela vai começar a fugir? Porque ela é vista como, sei lá, né? Ela não é bem vista. E quais são os tipos de tratamento lá na Ásia? Né? Porque já que eles priorizam tanto que as mulheres precisam engravidar, e eu acredito que 90% desses olhares que a mulher que é infértil, é a mulher que sofre, porque os homens, eles são meio complicados para buscar, né, os tratamentos. Mas eles vão porque nós estamos ali. Mas e nesses países, como que deve ser? Como que deve ser o olhar para essa mulher? Como que deve ser o olhar para esse esposo? Como ele deve olhar? Não deve ser muito fácil, né? Ainda bem que nós moramos aqui no Ocidente e aqui está hoje um pouco mais tranquilo. E quais são esses tipos de tratamento que tem lá na Ásia? Além das tecnologias modernas que eles estão, né? Além de nós, a tecnologia, mas no afeto, no amor, ali na sororidade, parece que não é muito assim, não, né? Os tratamentos tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, isso eu venho falando já há um tempo, tá? Lá na China, no Japão, eles utilizam-se desde quando a mulher, né, nasce, o bebê, ele nasce ali, a família, né? Nasceu, a mulher quando está grávida, na realidade, ela já começa a passar, e principalmente para as meninas, para as filhas, bebês que estão na barriga, meninas, porque aí já começa a trabalhar o ovário, o útero, as trompas dessa mulher. Então, a medicina tradicional chinesa, para nós aqui no Brasil, hoje, está no comecinho ali. São poucas pessoas que são adeptas. Mas lá na Ásia, eles nascem já fazendo acupuntura. Então, se você está em busca de engravidar, tá aí mais um elemento para que você busque a acupuntura. Que seja acupuntura, que seja auriculoterapia, que seja a acupressão, tudo que for relacionado à medicina tradicional chinesa. O que é, né? O que vem, o que mostra, o que traz. Então, são agulhas, são sementes, é a moxa, que é o calor, tem a ventosa, que é aquele que deixa o roxinho no corpo, principalmente hoje os atletas de alto impacto, eles estão utilizando muito, que é para tirar um pouco dor, para fazer com que o meridiano fique ali legal, para poder ser melhor naquilo que eles estão fazendo. E também tem a fitoterapia, que não é a mesma coisa de nutrição, é diferente. O acupunturista, ele não indica coisas nutricionais, ele indica alimentos saudáveis que vão ser utilizados na parte do ciclo, isso é a fitoterapia, e também tem as fórmulas magistrais chinesas. Essa daí eu não vou nem discutir, que elas são excelentes e que se todas nós, em idade fértil, soubéssemos, usaríamos assim como água, tá? Por quê? Porque simplesmente as fórmulas magistrais chinesas, elas trazem aquilo que o nosso corpo não está produzindo de legal. E, só para ficar mais claro ainda, nada alopático, tudo natural. Por quê? Quando você vê, vamos analisar, um chinês, um japonês que a gente nunca consegue definir, né? O brasileiro, nós nunca conseguimos definir qual nacionalidade é. Porque o tipo do olho, né? O olho é puxadinho, então nós não conseguimos saber se é chinês ou se é japonês. Só se a gente pergunta, 90%. Mas eles vivem quantos anos? 100, 120. E nós, brasileiros? A nossa média de idade hoje é 65 anos. Quando a gente passa, significa que nós estamos além. Mas o que é que nós estamos fazendo para a gente ter qualidade de vida, para nós termos uma alimentação saudável? Porque hoje em dia, e os chineses, japoneses, a parte asiática, eles fazem isso desde quando eles nascem. Então, nós precisamos olhar isso aí de uma forma diferente, né? Eles utilizam muitas ervas que fazem toda a diferença na vida deles. Eles, ao invés de tomar um chazinho industrializado, ele vai lá no fundo da casa dele, ou se ele mora num apartamento, ele tem lá o cantinho da horta dele,
Ele tira, faz o chazinho dele e toma. Nós fazemos o quê? Nós vamos lá no mercado, compramos, né, o chá, colocamos ali e achamos que estamos tomando o chá mais puro da vida. Não. Infelizmente não é assim. Mas tudo bem, né? Nós ainda estamos tomando. E quem ainda não, né? Vamos lá então. África. Como é que a África, a cultura africana, vê essa infertilidade? Tem muita pressão social. Vocês já observaram em filmes, em minisséries, em outras coisas? Eu nunca fui na África, não sei se você já foi, mas nós vemos muito isso na mídia. As pessoas têm muitos filhos na África, então eles são muito férteis. Então, lá nessa cultura africana, a pressão por ter filho, para ter filho, é intensa. Provavelmente a mulher casa muito nova e ela precisa, né, ter filhos basicamente todos os anos, porque não deve tomar um anticoncepcional, nem deve se cuidar, né, por conta já da cultura. Então, se a mulher não tem filhos, ela deve ser muito pressionada. Olha só, já parou para pensar? Você morando num lugar, numa cultura, onde é obrigado a se ter filhos todos os anos, e você tem algum tipo de dificuldade. Deve ser muito difícil. E o que se faz, né, lá? Eles fazem, obviamente, o uso também dessas ervas, desses chás, dessas comidas mais fortes e mais naturais. E eles usam também o que é muito do mar, as ostras, né? A ômega 3, que é aquilo que a gente toma hoje também encapsulado. Então, eles utilizam-se das partes bem naturais também. Só que eles também têm muitos rituais, né? A África, Umbanda, Candomblé, é a religião deles. E eles acreditam que a fé, assim como nós também. Os católicos, os evangélicos, nós acreditamos, nós temos eu acredito em Deus, não sei, você pode acreditar em uma outra coisa, mas você tem a fé. E a fé, como já dizia minha avó, move montanhas. Até, sei lá, no tempo da minha vida eu ficava pensando, mas como a fé move montanhas? Se você acredita no que você acredita, ele vai te dar um olhar, um direcionamento. Então, a fé move sim montanhas. E lá na África, eles acreditam muito nos rituais e nos curandeiros, nas práticas espirituais e consultas. As curandeiras tradicionais, aquelas que fazem, né? O que pega o galinho lá sei, da arruda ou do alecrim, e fazem as orações para que as mulheres, para que as famílias se multipliquem. Lá é muito comum isso, muitíssimo comum, porque é deles, é da cultura deles. A infertilidade na África é frequentemente vista como uma questão espiritual e de saúde comunitária. Olha só, num país onde tudo é movido pela fé também, né? Eles olham e veem a infertilidade como algo espiritual, né? A pessoa tem espíritos maus. E aí eles tentam, da forma deles, fazer com que esses espíritos saiam para que a mulher possa engravidar, para que a família possa ter uma sequência. Minha gente, é difícil, né? Mas enfim, são as tradições. Nós não podemos discutir as tradições, isso é fato. A gente, graças a Deus, nós moramos num lugar onde nossa tradição ainda é mais tranquila, né? Aqui na América Latina, como é? Ainda também relacionada à religião e à fé. Em muitas comunidades, a fé e a oração desempenham um papel significativo, que é aquilo que eu coloquei para vocês, a fé movendo montanhas. A mulher vai lá, faz, se tem um santo de devoção, entrega. Tanto é que há muitos anos atrás, muitas crianças nasciam e recebiam o nome do determinado santo. José, Maria, Aparecida, que é que eu acredito que seja a que mais as mulheres buscam para poder engravidar, né? Porque a Nossa Senhora Aparecida, ela é vista como um ícone. Então, as pessoas têm muita fé. Então, naquilo que a gente tem fé, a gente deposita o quê? O nosso coração. A gente deposita o quê? As nossas esperanças. E aí você vai lá e quando você recebe a graça, você agradece ao seu santo de devoção, você agradece a Deus e aí você dá os próximos passos. Então, assim, quando você se tem fé,
tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, independente daquilo que você passa, né? Santos específicos podem ser invocados para ajudar na concepção. Não é aquilo que nós acabamos de falar. Você tem o santo de devoção, você entrega e aí você faz. Está nas suas mãos. E aí você recebe a sua graça. E aí você fica feliz da vida e aí você nem lembra que você passou o que você passou. Isso aqui na nossa América Latina. Remédios caseiros. Além dos tratamentos médicos, remédios e chás caseiros e plantas medicinais são utilizados com frequência. Quem aí nunca tomou um chazinho de amora? Quem aí nunca tomou um chazinho de espinheira santa? Quem aí nunca tomou um chazinho de unha de gato? Pois é, todos esses chás, eles são excelentes para você engravidar. Só que eles não podem ser tomados em todos os momentos do seu ciclo. Você precisa saber exatamente, no período menstrual, eu tenho que tomar esse chá. No período pós-menstrual, esse chá. No período ovulatório, eu tenho que tomar tal chá. Não é assim bagunçado, não. Você precisa ter exatamente o chá para aquela fase do seu ciclo. Então, e se você quer saber, você vai continuar aqui na sala secreta. Porque eu vou dizer para vocês, não tem coisa melhor do que o conhecimento. E às vezes, esse momento que você não tem de ir lá buscar estudar, eu já fiz isso. Então, cola em mim que você vai brilhar. Então, vamos lá. Como que é lá no Oriente Médio? Gente, eu acredito que eu estava estudando, né, sobre essa questão, e eu fico pensando como é, você já parou para pensar também, como é que Maria, mãe de Jesus, viveu a parte da gestação dela? Não deve ter sido fácil, porque ela recebeu pelo Espírito Santo, olha só, ela era virgem, recebeu pelo Espírito Santo, e como é que na cultura dela deve ter sido. Mas, enfim, isso é uma história de uma outra aula, né? Só por conta aqui do Oriente Médio, a gente já vai lá na mãe de Jesus, né? Papel da mulher. Qual que é o papel da mulher lá no Oriente Médio? A infertilidade, olha só, já começa por aí. Pode afetar desproporcionalmente as mulheres, com consequências sociais significativas como a poligamia ou o divórcio. Porque ela é super natural, né? O homem ter quantas mulheres ele conseguir bancar. Olha só, já começa por aí. Eu já não seria uma boa moça de morar lá no Oriente Médio. Tudo bem que eu tenho descendência de lá, mas eu tenho descendência, meu marido não, então sossega. Lá, as mulheres, elas se submetem, porque é cultural, é deles, né? Tanto é que as brasileiras, quando saem aqui e vão morar lá, se casam com qualquer homem que seja do Oriente Médio, ela tem que se submeter a isso. Ela não pode dizer, não, eu não aceito. Não, é cultural. O homem, ele pode ter quantas mulheres ele puder manter. E todas da mesma forma. Não é assim, a Mariazinha vai ter uma casa boa e a Mariana vai ter uma casa mais ou menos. Não, tem que ser todas no mesmo padrão. Só que, né? E se essas mulheres, uma delas não pode engravidar, aí sim o homem pode divorciar dela. E aí me vem a história de Sara. Olha só, Sara, a mulher de Abraão, ela não podia engravidar. E ela recebeu, né, uma visão, uma determinação que ela engravidaria. Mas ela pensava, como assim, né? Já tenho mais de 30 anos, e como que eu vou engravidar? A minha prima já engravidou, minha irmã já engravidou, todo mundo já engravidou. E aí o Espírito Santo veio para ela e disse, você vai engravidar. Ela achou que era mentira e debochou. Com 99 anos, então ela engravida e dá um filho para Abraão. Mas, antes dela engravidar, né, por ela morar no Oriente Médio, ela entregou uma das suas escravas, né, Agar, para Moisés. Para Moisés não, gente, para Abraão. Esquece Moisés, Moisés é da outra história. Para Abraão, e Abraão teve um filho com ela. E aí, quando ele engravidou ela, aí já virou toda a história, mas enfim, né? Mas a mulher lá, ela pode, infelizmente, ser jogada no vento, como eles mesmos falam. Então, deve ser muito triste, né? Você já não ter a condição de ser mãe, você ter o seu esposo, ele te devolver para sua família, porque você não conseguiu dar um filho para ele.
Hoje, eu acredito que também tenha todas essas tecnologias, porque o Oriente Médio, além de qualquer coisa, ele tem, assim, uma tecnologia incrível. Eu acredito que também eles utilizem toda essa parte de chás, e também da tecnologia, né? Os tratamentos islâmicos, muitos buscam soluções dentro da medicina islâmica tradicional, além das técnicas modernas. Então, é isso que a gente acabou de colocar. Independente de qualquer coisa, eles também têm, assim, uma visão de tratamento muito grande, porque a tecnologia deles também é uma das de ponta, né? Como é que é a infertilidade vista na Polinésia? Lá é a comunidade e a adoção. Em algumas culturas polinésias, a infertilidade é abordada de forma comunitária. Olha, eu não posso ter filho, mas a prima teve 10 filhos. Você me dá um para eu cuidar, para eu criar? Então, a adoção é muito tranquila. Isso aqui no Brasil, vamos colocar há 40 anos atrás. Eu vou contar a história de uma prima minha, que é uma tia minha. A mãe dela teve ela, e em seguida engravidou novamente do irmão, né? E ela não tinha condições de cuidar da minha prima e do bebezinho. E é muito engraçado que há 40 anos atrás a família não ia direto igual hoje para registrar as crianças, né? Hoje você já sai do hospital já com o registro. E passaram-se algum tempo, minha tia não tinha registrado ainda e falou para os meus avós, que são os meus avós paternos: o senhor cuida dela para mim? Aí a minha avó falou: eu posso registrar? Minha avó foi lá e registrou no nome dela. E adotou. E cuidou dela até a minha avó falecer. E hoje isso não é possível. Então, olha só, na Polinésia isso é super tranquilo. Você pode ter a prima que tem 10, 15 filhos, não tem condições de cuidar, você vai lá, pega um para você e ele é seu filho, e tá tudo bem. É na cultura deles, tá? Só que isso tem que ser dentro da família. Se você tem uma vizinha que tem um monte de filhos, você já não pode pegar, tem que ser da sua própria família. A espiritualidade. A infertilidade pode ser vista como uma questão espiritual. E cerimônias específicas são realizadas para apaziguar os espíritos e promover a fertilidade. Então, mais uma vez, fora do Brasil, do país aqui, as pessoas veem a fé muito forte. Então, a fé, ela faz com que você chegue no seu tão sonhado positivo. Então, a fé sim move montanhas. Independente de qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que ter é fé. Fé naquilo que você acredita, fé em você mesma, que você é saudável, que você tem um corpo saudável, que você pode sim, com toda a certeza do mundo, gerar e parir, mas para isso você tem que estar com o seu corpo e a sua mente ali, ó, intacta. Então, por esse motivo, você precisa buscar o apoio, você precisa buscar os grupos, as comunidades que querem aquilo que você quer. Exatamente dessa forma, da ambiência correta. E aí nós vamos para uma parte de reflexão. Vamos fazer essa reflexão, aonde nós pensamos, poxa, mas tudo isso passa nessas culturas diferentes? Sim. Dê graças a Deus a cultura que você vive. Né? Agradeça, esteja feliz. A forma como a infertilidade é tratada e compreendida varia. Você viu essas variações amplamente ao redor do mundo. Reflita a riqueza que você vive, porque as culturas humanas são para serem comentadas, né? Nós estamos aqui, a nossa cultura é uma, a cultura da outra cidade é outra, da outra família é outra, e assim sucessivamente. Em muitos lugares, a integração de práticas tradicionais com a medicina moderna oferece uma abordagem holística que respeita as crenças culturais, enquanto utiliza avanços científicos para tratar a infertilidade. Olha só, né? Aí onde a gente pega a parte dos chás, dos curandeiros, das benzedeiras, aonde a gente pega também os remédios que são alopáticos e faz uma junção. Ah, eu vou usar somente os métodos naturais? Às vezes, a gente utiliza também os remédios alopáticos e tá tudo bem. Se você quer engravidar, não fica preso. Ah, e tem que ser isso ou só tem que ser isso. Não, um vai complementar o outro. Um vai ser junção do outro para eu chegar lá no meu foco, onde eu busco chegar.
que é o seu positivo. Não se apegue somente, eu tenho que fazer só isso, ou eu tenho que fazer só isso. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não fique naquela neura de, eu estou na parte, né, integrativa, eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer terapia, vou tomar um chás, eu não vou poder tomar nenhum tipo de medicação que o meu médico vai passar. Não, não, de forma alguma. Junta os dois. Quantas mulheres pelo mundo, ao redor do mundo, fazem as duas formas? Só que elas têm que ter o quê? Equilíbrio. Não adianta você falar assim, eu vou só para um lado, ou eu vou só para o outro. Não, você tem que ter o equilíbrio, você tem que andar ali, no meio. E para isso você tem que ter o quê? O apoio. Apoio de pessoas que querem exatamente o mesmo que você. A perspectiva cultural sobre a infertilidade não apenas influencia os métodos de tratamento, é o que eu acabei de falar. Você tem que ter o meio. Eu vou aqui, pego o que é bom daqui, eu vou aqui, pego o que é bom daqui, junto, para eu chegar lá no final e ter o resultado esperado. Então, não ficar naquela, eu preciso ser só da direita, ou eu preciso ser só da esquerda. Não, anda no caminho que tem que ser trilhado, porque lá no final você vai ter ali, o seu resultado maravilhoso. Mas também moldam as experiências emocionais. Então, primeira coisa, você tem que ter o apoio emocional. Não adianta nada você falar assim, não preciso de ninguém para passar por esse meio aqui sozinha. Primeira coisa, você tem que estar ali, você e seu esposo, sua rede de apoio. Às vezes a sua rede de apoio não é a sua família, porque a sua família não vai entender aquilo que você quer. Então busca pessoas que querem o mesmo que você, para esse caminho ser mais tranquilo, para esse caminho ser menos árduo e menos doloroso. Talvez um pouco mais longo, mas isso não importa, porque o seu momento vai chegar. Mas é claro, você precisa, primeiro de tudo, confiar. Você precisa estar e reconhecer que as pessoas que devem estar na sua rede de apoio, que estão ao seu lado, elas têm pensamentos diferentes. Só que elas também não podem interferir naquilo que você quer. Se você vê que vai interferir muito, o que você tem que fazer? Se blindar. Olha, não quero, e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas você precisa sim buscar pessoas que vão te apoiar exatamente naquilo que você quer. Ambiência correta, grupo de apoio, grupo de pessoas que querem o mesmo que você, para que você possa, sim, chegar no seu tão sonhado positivo. É muito importante considerar as perspectivas culturais. Ao analisar a infertilidade e os tratamentos disponíveis, pois eles desempenham um papel fundamental na forma de como os casais lidam com essa questão e a busca de ajuda. Quando você for buscar ajuda, busque ajuda no lugar certo, a ambiência correta, lembra? Porque você precisa buscar pessoas que não vão te apontar, que você vai ficar tranquilo, que você vai falar assim: poxa vida, não sou só eu que passo por isso. Não sou só eu que estou passando por esse deserto. Tem outras pessoas também. Só que ninguém fica aí dizendo: olha, eu estou com dificuldade para engravidar, tá? Por quê? Na nossa cultura ainda tem esse olhar, né? Nossa, olha ali. Aí vem a comparação. Então, assim, eu acredito que todos os lugares que você for, você vai encontrar pessoas com essas dificuldades. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que se aliar a essas pessoas, porque elas com certeza não vão te apontar. É difícil encontrar? Não. Aqui é um lugar desse, aonde você tem total liberdade para trazer a sua dificuldade, o seu medo, a sua preocupação. E agora, o que eu faço? Como? De que forma? Aqui a gente vai junto com você, para você chegar lá no seu final, lá no seu foco, da forma que você quer, com o seu bebê no colo. E é para isso e por isso que o método Renascer Girassol e a Sala Secreta está aqui, para levar e elevar você até o seu foco. A sensibilidade cultural e a compreensão das diferentes visões sobre a infertilidade são essenciais para garantir que os tratamentos sejam eficazes e culturalmente apropriados. E aí eu digo, os tratamentos eles podem ser juntos, né? A parte integrativa e a parte da medicina tradicional, sem problema algum. Você vai juntar o bom e o melhor ainda e o extraordinário. Então, se eu juntar os dois, com certeza você vai chegar no final da sua jornada com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. Então, independente de qualquer coisa, foco.
Tanto um quanto o outro vão te levar e elevar cada dia mais. Mas lembre-se sempre, com o grupo correto, com a comunidade correta. Senão, você pode se perder no caminho. Agora, eu gostaria de saber, né, de você. Como é que você enfrenta esse assunto perante a cultura que você é inserida? E isso você vai colocar no seu papel, aí no seu caderno. Você vai escrever, discorra mesmo. Ah, não tem nenhum caderno, o celular. No seu bloco de notas aí, você vai colocar como é que você vem enfrentando essa dificuldade na cultura que você está inserida. É fácil? É difícil? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Só que eu também digo para você, aqui você vai ter todo esse amparo, todo esse amor que às vezes em alguns lugares você tem um pouquinho mais de dificuldade para encontrar. Você não está sozinha. Venha fazer parte da nossa comunidade chamada Renascer Girassol. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre quais são as dificuldades. Não é só a nossa cultura brasileira, que ainda tem muitos problemas ainda em relação à infertilidade. Outras culturas também passam, talvez por coisas piores do que aquilo que nós passamos aqui no Brasil, mas você não está sozinha. Nós estamos aqui para ir com você, fácil, difícil, ir. E dizer para você, tudo que você busca, talvez a resposta principal está aí dentro de você. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Ah, e se você não assistiu a aula anterior, está quase acabando. Corre lá, assiste a outra e diga o que é que você achou da aula passada. Espero que você tenha gostado. Aguardo você na aula que vem. Um beijo, beijos férteis e até mais. Você pode engravidar. Cada passo que você dá é um movimento em direção ao seu sonho. Acredite no processo. Confie no seu corpo. Bem-vinda. Você está na sala secreta do método Renascer Girassol.